Paz, Laurinha Escobar, da Estúdio Laurinha Escobar. Sou escritora, tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Sou escritora espiritualista, entre outros. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho e canto. Eu canto para criança e canto hinos. Vamos ler agora, aliás, da continuidade ao livro de Números. Estamos no capítulo 8, seguindo. O candelabro era o reino de ouro batido desde o pedestal até as suas flores, segundo o modelo que o Senhor mostrará a Moisés. Assim ele fez o candelabro. A consagração dos levitas. Disse o Senhor a Moisés: toma os levitas do meio dos filhos de Israel e purifica-os. Assim lhes farás a os purificar, para os purificar-os. Assim farás os purificar, apague sobre eles a água de expiação. Sobre todo o corpo farão passar a navalha, rasparão as suas vestes, lavarão as suas vestes e purificarão. Tomarão um novilho com sua oferta de manjares e flor de farinha amassada com azeite. Tu, porém, os tomarás outro novilho para oferta pelo todo pecado. Farás chegar aos levitas perante a tenda da congregação e ajuntarás toda a congregação dos filhos de Israel. Quando, pois, fizerem chegar os levitas perante o Senhor, e os filhos de Israel porão as mãos sobre ele, Arão apresentará os levitas como oferta movida perante o Senhor da parte dos filhos de Israel, e serão para o serviço do Senhor. Os levitas porão as mãos sobre a cabeça dos novilhos, e tu sacrificarás uma para oferta pelo pecado e o outro para holocausto ao Senhor, e para fazer expiação pelos levitas. Porás os levitas perante Arão e perante os seus filhos, e os apresentarás a outra por oferta movida ao Senhor, e separarás os levitas do meio dos filhos de Israel. Os levitas serão meus. Depois disso entrarão os levitas para fazerem o serviço da tenda da congregação, e tu purificarás, e por oferta movida os apresentarás, porquanto eles dentre os filhos de Israel são dados o lugar de todo aquele que abre a madre do primogênito de cada um dos filhos de Israel. Para mim os tomei, porque meu é todo primogênito, e os filhos de Israel, tanto homens como os animais, no dia em que na terra do Egito feri o primogênito, os consagrei para mim. Tomei os levitas em um lugar de todo primogênito entre os filhos de Israel. E os levitas dados a Arão a seus filhos dentre os filhos de Israel, em entregue e fazerem serviço dos filhos de Israel na tenda de congregação, e para fazer expiação por eles, para que não haja praga entre os povos de Israel, chegando os filhos de Israel ao santuário. E assim fez Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel, como os levitas, segundo tudo que o Senhor ordena a Moisés. Acerca dos levitas, assim lhe fizeram os filhos de Israel. Os levitas purificaram e lavraram suas vestes, e Arão os apacentou por oferta movida perante o Senhor, e fez expiação por eles para o purificá-los. Depois disso chegaram os levitas para fazer o seu serviço na tenda da congregação perante Arão e seus filhos, como o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas. Assim lhes fizeram. Disse mais o Senhor a Moisés: isto é o que toca os levitas da idade de 25 anos para cima. Entrarão para fazerem o seu serviço na tenda da congregação, mas desde a idade de 50 anos desobrigar-se-ão do serviço e nunca mais servirão. Porém, ajudarão seus irmãos na tenda da congregação. No tocante ao cargo deles, não terão mais serviço. Assim farás com o levita quanto os seus deveres. A celebração da Páscoa. Falou o Senhor Moisés no deserto do Sinai, no ano segundo da sua saída da terra do Egito, no mês do primeiro, dizendo: celebrai o serviço de Israel Páscoa ao seu tempo. No dia 14 deste mês,
O crepúsculo da tarde, seu tempo, a celebrareis, seguindo todos os seus estatutos e segundo todos os seus ritos, a, a celebrareis. Disse, pois, Moisés aos filhos de Israel que celebrassem a Páscoa. Então celebraram a Páscoa no dia 14 do mês primeiro, ao crepúsculo da tarde, no deserto de Sinai, segundo tudo que o Senhor por ordenar a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram-lhe: Estamos imundos por termos tocado o cadáver de um homem, porque havemos de ser privados de apresentar a oferta do Senhor. A seu tempo, no meio dos filhos de Israel, responderam-lhe Moisés: Esperai, ouvirei que o Senhor vos ordenará. Então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, e se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor no mesmo segundo, no dia 14 do crepúsculo da tarde, celebrarão com pães asmos e ervas amargas, a comerão, dela nada deixarão, até amanhã dela quão quebrarão osso algum, segundo todo estatuto da Páscoa a celebrarão. Porém, se um homem se limpo e não estiver de caminho e deixar celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto apresentou a oferta do Senhor a seu tempo, tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar Páscoa ao Senhor segundo o estatuto da Páscoa, segundo o seu rito, assim celebrará. Um só estatuto haverá para os outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. A nuvem sobre o tabernáculo. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde esperava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim era contínua a nuvem que cobria a noite, havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha, e no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam, segundo o mandado do Senhor. Filhos de Israel partiu, e segundo o mandado do Senhor se acampavam por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriram a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, então, segundo o mandato do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Às vezes a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer dia, quer noite, erguendo-se a nuvem partiu. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias ou um mês,